Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 20. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Vamos dar sequência. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, mas cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Nós temos aqui um resumo, alguns versículos que resumem o que nós vamos tratar hoje, nesta noite, para poder voltar um pouquinho para os irmãos entender. Nós estamos fazendo uma série de estudos, de sermões, sobre o livro, sobre a carta de Romanos. Paulo quer tratar do evangelho na carta de Romanos, a maior mensagem que existe. O grande problema da mensagem do evangelho, mesmo sendo a maior mensagem, é que as pessoas acham que não precisam do evangelho. É uma grande dificuldade, o apóstolo vai tratar esse tema com muito cuidado, e aqui não é diferente. Nós lemos no capítulo 1 que o apóstolo Paulo, ele começa a apresentar a necessidade do evangelho para as pessoas. E ele vai pegar para poder demonstrar que todo mundo precisa, não existe nenhum ser humano na Terra que não precisa do evangelho. Todos precisam. A dificuldade, as pessoas acham que não precisam. Então, Paulo ataca o problema, ele enfrenta esse problema diante dessa grande notícia. Imagina que você tem lá, que você compra uma terra muito produtiva, solo maravilhoso, tem uma quantidade de chuva aí adequada, você tem todo o equipamento, mas só que para você plantar naquela região ali, você vai ter que remover o mato, você vai ter que destocar, fazer uma destoca primeiro. É o que Paulo está fazendo. O evangelho é uma notícia excelente, só que tem que ser feita uma destoca primeiro, um desmate daquela vegetação para que a mensagem possa ser lançada no solo e ali ela poder produzir. Essa dificuldade, Paulo vai dividir os homens em dois grupos. E aqui eu quero trazer uma observação, porque quando a gente lê essas passagens, irmãos, nós temos uma dificuldade, nós aqui, porque a cultura a quem Paulo se dirige aqui é muito diferente da nossa, está falando, se dirigindo, na maior parte, aos judeus, e usando coisas da cultura dos judeus, dos israelitas, e às vezes a gente se sente muito distante. Mas isso, irmãos, não pode ser uma barreira para a gente. Quando você lê essas coisas, você tem que entender que Paulo está tentando enfrentar esse problema que nós também oferecemos. Nós apresentamos esse problema. Eu não preciso do evangelho, não. Estou tranquilo com a minha vida do jeito que está, eu não preciso. Eu tenho boas obras suficientes para apresentar diante de Deus. Eu não preciso de alguém que faça isso por mim, para resolver o meu problema com Deus. Paulo vai usar, então, a lei como uma régua. Ou melhor dizendo, o conhecimento da lei que as pessoas têm. Lembra que nós começamos a tratar no capítulo 1 dos gentios, que são os povos não judeus. Os povos não judeus, eles poderiam ter uma grande desculpa, porque os povos que não são judeus, gentios, nós aqui inclusive, nós não recebemos a lei de Deus como o povo de Israel recebeu. Todo mundo aqui sabe a história de Moisés. Quando Moisés está lá no monte, de repente Deus manda as tábuas da lei e ministra e fala, ó, a minha vontade é essa aqui, está nessas tábuas. Deus escreveu com o dedo dele e apresentou para o povo de Israel. Os outros povos da terra, naquela época, estavam em completa ignorância. Eles não tinham nem ideia do que era aquilo. Só aquele povo especial na terra tinha esse grande privilégio de ter recebido. E os outros povos não sabiam. Na época de Jesus, na época de Paulo aqui, os gentios, na sua maior parte, não tinha a mínima ideia de quem era Jesus, do que era o evangelho, qual era a lei revelada de Deus, 10 mandamentos que nós conhecemos. Eles não conheciam. O que eles poderiam ter? Uma grande desculpa. Opa, eu não recebi isso aí, essa lei, que eu posso alegar que eu não conheço a lei. Para mim poder me escapar do juízo de Deus, eu vou alegar que eu não conheço a lei. Paulo fala, negativo, você está debaixo da lei. Você pode não ter recebido um papel, uma carta, uma revelação
direta por meio de uma lei que eu trouxe. Mas eu fiz algo diferente com vocês. Eu fiz algo com todos os homens. Coloquei a minha lei no teu coração. Porque todo ser humano na Terra tem uma consciência do que é certo e errado. Você pode ir numa tribo aqui, você pode ir em povos avançados aí, né? Povos ricos, pessoas que têm conhecimento, cultura, também tem conhecimento da mesma forma que uma pessoa que era moreira. Tem conhecimento do que é certo e errado. Eu sei que eu não posso entrar na casa de alguém e lá pegar um ventilador e levar embora. Pegar o carro, pegar a chave e sair. Porque é de outra pessoa. Eu vou estar furtando, tomando algo que não é meu. Sem pedir para a pessoa. Assim, matar, roubar e outras regras que todo mundo sabe. Então, como é que os povos não judeus vão ser julgados? Por meio da lei que está no coração dele. E existe outra coisa que nós estudamos. Como Deus vai julgar esses povos? Por meio do conhecimento que ele traz dele, por meio da natureza. A gente estava conversando hoje à tarde, né? Para a Terra funcionar do jeito que ela funciona, com toda a complexidade, alguém colocou ela na tomada. E não foi um homem. Alguém muito poderoso ligou na tomada para produzir toda a energia para fazer a Terra funcionar. Se você começa a estudar um pouquinho como é que a Terra funciona, né, Isaac? As placas tectônicas, como é que forma ali o magma no centro da Terra, e esse magma quente vai subindo e vai ficando frio e formando terra, trazendo propriedades que nós necessitamos para a nossa vida aqui nesse mundo, mantendo tudo em ordem, da melhor maneira. Quem que faz isso? Deus. Todo mundo sabe disso. Nós estudamos, para poder voltar um pouquinho, o homem tem capacidade para pensar nisso. Deus deu a capacidade do homem pensar nessas coisas. Mas o homem adora a Deus quando ele pensa nisso. A primeira oportunidade que ele tem é fazer um ídolo. Não é isso? Para fazer um bonequinho, não. Deus é isso aqui, um bonequinho. Ah, não, eu acho que o Deus é o sol, porque é tão grande, uma bolona aí de fogo aí. Acho que é o sol que é Deus. Ou então olha para a lua, ah, não, acho que é essa lua aqui que é Deus, vou adorar a lua. Ah, não, meu vizinho já adora o sol, vou adorar a lua, para não falar que eu sou invejoso. Aí vem outro e adora, ah, não, meu vizinho adora a lua, peraí então, eu vou adorar as estrelas. Aí vai escolher estrela para adorar. Seguir estrela, seguir, né? Não tem pessoas que fazem isso? Então, irmãos, os gentios estão perdidos na idolatria por quê? A maldade do coração, nós lemos isso. O ser humano tem capacidade de conhecer a Deus, mas o que ele faz? Ele busca conhecer a Deus para adorar a Deus? Vai buscar os ídolos. A idolatria é o atestado de óbito da espiritualidade dos homens. Os homens estão mortos espiritualmente. Qual é a prova? Em vez de adorar o Deus verdadeiro com toda a capacidade que eles têm, uma lei, um testemunho lá dentro do coração, que é confirmado por tudo que Deus fez, o que ele faz? Ídolos. E agora aqui, Paulo vai se dirigir aos israelitas, aos judeus. Os israelitas vão pensar, opa, eu tenho a lei de Deus, estou de boa, estou tranquilo, vou para o céu com tripa e tudo, estou de boa. Será que é isso? Paulo fala, não adianta só você ter a lei, ter que ter recebido privilégios, nós vamos tratar. Não adianta. Vamos analisar o caso de vocês aqui também, assim como dos gentios, para ver se vocês estão bem. Irmãos, nós não temos tempo para pegar todos os versículos do capítulo 2 e uma partezinha do 3. Vamos fazer uma visão geral. Se os irmãos forem ler os primeiros versículos, ali do 1 ao 16, do capítulo 2, Paulo vai estar fazendo uma coisa muito interessante. Paulo conhecia com quem ele estava lidando. Era um povo difícil. Primeiro porque ele era judeu. Então ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. Então ele ia tratar de um problema muito sério. Você já teve que tratar de um problema muito sério com alguém? Algum erro que a pessoa cometeu e você precisa tratar daquele problema com a pessoa? Quando é uma pessoa tranquila, que admite o que ela fez, não é fácil de lidar? É fácil, você vai falar, oh, você errou nisso aqui, tá? Precisa corrigir, você é um patrão, de repente. Ó, você deveria ter feito dessa forma, você precisa corrigir. Tranquilo. Vida que segue. Não com os judeus. Paulo então sabia que a hora que ele falasse, eles iam ter milhões de justificativas e jamais iam querer admitir qualquer risquinho ali, ó, na imagem que eles tinham deles mesmos, de bons religiosos, pessoas que conheciam a lei de Deus. Paulo então começa trazendo para a discussão dele uma autoridade acima dele e acima dos judeus, o próprio Senhor. E a maneira como Deus
julga o homem. Deus, ele é um juiz, é uma das funções de Deus. E como é que Deus julga os homens? Imagina que Deus tem uma balança. Deus tem uma balança onde ele coloca as nossas obras. Deus, ele vai pesar nossas obras e vai nos punir ou nos recompensar de acordo com as obras, não é isso, irmãos? Será que nós podemos acusar Deus de injustiça? Que ele vai ser injusto? Tem gente que vai falar assim, mas o Deus da Bíblia, ele é cruel. O Deus da Bíblia, ele é irado. É verdade. Mas jamais ele é injusto. Jamais ele vai ser injusto com qualquer pessoa. Na sua justiça, Deus, então, ele julga com equilíbrio. No versículo 1, Paulo vai falar assim, vocês têm um problema muito sério, porque vocês estão julgando os outros, mas vocês não estão julgando a vocês mesmos. Então vamos aqui trazer Deus para julgar vocês. Eu não vou julgar vocês. A palavra e o Senhor vai julgar vocês. Vamos apresentar o caso de vocês a esse juiz poderoso, esse juiz supremo. E vamos ver o caso de vocês, se vocês vão ser absolvidos da condenação ou vocês vão ser justificados. Vamos ver, vamos fazer um teste. E Paulo vai começar a trabalhar isso daí. Depois que ele apresenta esse grande problema, os judeus não estavam julgando a si mesmos, eles estavam só olhando para os outros povos, que não tinham a lei e estavam descansando por ter recebido esse privilégio. No versículo 2 e 3, Paulo vai falar os fundamentos como Deus julga. Como é que Deus julga as pessoas? Versículo 2, vamos ler? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, porque os judeus estavam praticando o pecado, vivendo em pecado, mas julgando os outros ao invés de julgar os próprios pecados. Paulo então traz quem para julgar os casos dele? Deus. Ele aponta para Deus. Nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Todo mundo sabe. É muito comum as pessoas falarem por aí que Deus não olha o exterior e o interior. Não é simples o que Paulo está falando para eles? Mas é assim, irmãos. A verdade sobre nós, sobre Deus, naquilo que é fundamental, não é difícil de entender, irmãos. É uma coisa que os nossos filhos aqui podem entender. Deus não olha para o que está fora, para a aparência. Deus olha o que está dentro das pessoas. Só que aí que está o problema. Os judeus achavam que tinha coisa boa dentro deles. E Paulo vai falar, não, vocês não têm coisas boas. Vocês estão olhando para vocês de uma forma errada. Deus é testemunha do que eu estou falando. É assim que Paulo está argumentando com eles. Não só Deus julga, então, com base na verdade, mas no versículo 3, ele julga, o julgamento dele é certo. E tu, ó homem, que julgas o que fazes tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, você vai escapar do juízo de Deus? Ó, israelitas, vocês estão olhando para os gentios e vendo toda a idolatria dele e os pecados. Mas vocês que estão fazendo a mesma coisa, você acha que você não fazendo isso, você vai escapar do juízo de Deus? Só pelo fato de vocês serem judeus? É óbvio que a resposta é que eles não iriam escapar. Qual o problema, irmãos? O homem acha que não precisa de Deus. Ele acha que ele consegue escapar do juízo de Deus. Paulo está atacando isso. E novamente ele vai falar no versículo 4 e 5 do equilíbrio da justiça de Deus, do juízo de Deus. Deus, ele é juiz, e o que um juiz faz? Julga. Só que aqui, no versículo 4 e 5, Paulo começa a falar, Deus, ele julga, mas antes dele julgar, o que ele faz com todos os homens? Ele dá oportunidades para que o homem confesse o seu pecado, para que o homem se arrependa dos seus pecados. E vai dando tempo, tempo. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Eles não queriam se arrepender dos pecados deles. E as oportunidades que Deus estava oferecendo no seu amor e misericórdia, eles estavam fazendo o quê? Rejeitando, recusando. Não preciso desse favor teu. Eu estou bem do jeito que eu estou. É isso aí, irmãos. Pega a tua Bíblia, pega um folhetinho e vai evangelizar as pessoas por aí. É essa a resposta que as pessoas vão dar para você. Talvez não falando assim, mas na atitude delas. Vamos nos reunir? Vamos cultuar o Senhor? Vamos aprender mais do Evangelho? Vamos estar orando por você? Vamos estar orando, pensando se você realmente tem salvação em Cristo Jesus ou não? A pessoa não quer pensar nisso. Isso é uma realidade, irmão, dura e difícil para quem prega o Evangelho. É uma realidade muito difícil.
Porque você pode, irmão, pegar de casa em casa aqui, ó, Arão Moreira. Pode começar aqui, dar a volta na quadra e tenta conversar com todas as pessoas. Faça uma lista de quantos retornarão para você uma mensagem querendo ajuda. A maioria vai ficar confortavelmente pensando na sua vida, como se nada tivesse acontecido. Vai ignorar aquilo, como se ignora, como se toca uma mosca. É assim, irmãos. Essa é a realidade. Deus ele oferece misericórdia através de oportunidades. Quantas pregações por aí, né? Quanto acesso ao evangelho nós temos hoje? O que os homens estão fazendo? Recusam. Não querem. Não querem. Porque assim como os judeus e os gentios, que Paulo também está falando aqui, o que eles querem, irmãos? O pecado. Eles amam o pecado. E o amor do pecado deles faz eles quererem se afastar do evangelho. Da oferta de salvação, que é o quê? Uma salvação dos pecados. Paulo vai avançar. Então ele vai falar que Deus deu oportunidade para eles e eles estavam recusando. Eles não queriam se arrepender. Não é a história de Israel. Pega o Antigo Testamento e lê para você ver quantas oportunidades, né? Quantos recomeços. Quantos e quantos recomeços. Aqui, Paulo começa a apresentar não só Deus como juiz e um justo juiz e que dá oportunidade para o criminoso se arrepender. Agora ele começa a descrever o tribunal. Vocês têm uma descrição agora do tribunal de Deus. Ele vai começar a tratar disso no versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí Paulo vai falar, a saber, eu vou fazer uma lista de como Deus, quando ele estiver assentado no tribunal dele para julgar as obras de todos os homens, como é que Deus vai julgar? Vamos ler? Versículo 7 em diante. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Essa é a questão. Você tá buscando a Cristo em arrependimento dos teus pecados e a partir disso ter uma vida transformada em comunhão com Deus. Existe recompensa para isso. No dia do juízo, existe recompensa para isso. Em Cristo Jesus, a graça que é oferecida a você, um dia se transformará em glória sobre a tua existência. Mas se a pessoa se recusa a oferta de salvação, recusa admitir que está errado perante Deus, que está em pecado diante de Deus, o que ela vai ter, irmãos? Tribulação, indignação e ira. De quem? O texto vai dizer muito claramente: indignação e ira. As pessoas que estão se rebelando contra Deus, que não querem o evangelho, não querem a salvação. Como Deus julga as pessoas? Deus faz diferença entre pessoas que são melhores e outras que são piores? Deus ele acha os judeus mais bonitinhos do que nós que não somos judeus? Versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele é um juiz justo. Ele não tem dois pesos, duas medidas. Ah, que esse irmão aqui eu vou tratar ele de um jeito, mas que essa pessoa aqui eu vou tratar de outro jeito. Não é assim que as pessoas são no mundo? Não é assim, irmãos. Chega no banco para você ver de chinelo, como você vai estar trabalhando na lavoura lá, está tudo sujo, você vai ter um tratamento. De repente, se você chegar de terno e gravata lá, com uma roupa bem bonita, apresentável, vai ter outro tratamento. Numa loja. Deus é assim? Como é que Deus olha para as pessoas? De dentro para fora. E aí, o que ele vê? Maldade em todo mundo. Ruindade em todo mundo. E é por isso que a mensagem do Evangelho ela é universal. Para todos. O que o Evangelho traz? Salvação dos pecados. Mas qual que é a ordem que Deus dá quando você ouve o Evangelho? Se arrependa. Você precisa se arrepender aqui e agora. Você precisa pensar na tua existência, na tua condição de pecado e ver que você está tudo errado. Você não é bonzinho igual você pensa que você é. Você é mau, ruim. Você está afastado de Deus e você está indo para o inferno. É duro? É o que Paulo está trazendo. Por que Paulo está falando isso? Para que eles possam acordar. O Evangelho é uma mensagem que chacoalha as pessoas. Ela mostra a verdade para que as pessoas possam refletir e correr para Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. E no versículo 12 ao versículo 16, Paulo vai apresentar, nesse tribunal, ele não está sozinho. Ele tem testemunhas do que ele está acusando os homens, seja judeus, seja gentios.
Versículo 12, a própria natureza vai dizer assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. O que ele quer dizer que em todos que pecaram sem lei? Os gentios que não receberam a lei escrita, uma cópia, por exemplo, da Bíblia. Não tem muitos povos assim que nem tem uma Bíblia, nem sabem o que é uma Bíblia, nunca ouviram nem falar de Jesus. Como esses povos serão julgados? Pela lei que Deus colocou lá no coração deles. O certo e errado, a consciência lá. Ó. Deus colocou um tribunal dentro do ser de cada ser humano. Porque todo mundo sabe o que é certo e errado. Conforme você vai crescendo, você vai tendo consciência do que é certo e errado. Você mesmo sabe. E é por meio disso que Deus vai julgar todos aqueles que não receberam a lei. E os que receberam? Como é que vai ficar a situação deles? O versículo 12. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Qual que é a conclusão, irmãos? Os gentios estão debaixo da lei. Por quê? Porque eles pecaram com a lei que está no coração deles. Os judeus pecaram, estão debaixo da lei condenados. Por quê? Pecaram contra a lei que eles sabiam. Só que é óbvio, como Deus é justo, você consegue perceber que existe uma gravidade maior quando você tem mais clareza sobre uma questão. Se você briga na rua, imagina, o Ivan e o Wilson brigam na rua. Vamos imaginar que o Wilson, um exemplo, ele tem um curso, ele tem uma faixa preta em jiu-jitsu e o irmão Ivan nada. Ele vai usar simplesmente uma gravata ali no irmão, já era. Quando for julgar, a situação do Wilson vai ser pior que a tua, porque ele tem uma técnica que você não tem. Ou se você tem uma arma, por exemplo, e o outro, teu oponente não tem uma arma. Se você atira nele e ele não tem nada, a gravidade do teu crime vai ser pior. A mesma situação que Paulo está trazendo para os judeus. Vocês estão se escondendo atrás da lei, do conhecimento que vocês têm, da religião que vocês têm, mas você está pensando que isso aí vai te ajudar e, na verdade, está piorando o teu caso. Está piorando a tua situação. Os judeus, então, não têm desculpas, eles não podem apresentar desculpas diante de Deus. Podemos fazer uma aplicação, nós, irmãos, como religiosos, que conhecemos a palavra, frequentamos os cultos, nós não temos desculpas também. Porque nós conhecemos a palavra. É um privilégio, mas todo privilégio tem uma responsabilidade por trás. Isso é coisa difícil nos nossos dias, né? As pessoas querem privilégios, mas não querem responsabilidade nenhuma. Qual que era o privilégio dos judeus? 17, versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. O povo hebreu, o povo judeu, era um povo especial, escolhido por Deus para poder receber algo mais bonito que a própria criação. A vontade de Deus descrita claramente por meio de uma união que Deus faz com esse povo. Olha, eu vou me unir a vocês como um povo especial na terra, diferente de qualquer outro povo. Como eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês claramente qual que é a minha vontade. Deus se revela de uma maneira especial para o povo judeu. É privilégio isso ou não? É um privilégio? É um grande privilégio. Nós, depois que Jesus vem, nós somos enxertados nesse mesmo privilégio. Nós não estamos aqui falando de Deus claramente com uma cópia da Bíblia, na nossa língua, irmãos, assim como os judeus. Antes de Cristo, eles tinham uma cópia da lei, dos profetas, dos patriarcas na mão deles, podiam ler, eles tinham acesso, tinham profetas que falavam, intercediam por eles. Era o grande privilégio dessa nação, irmãos. O que eles fizeram com esse privilégio? Olha a resposta no versículo 18. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei. E lá no versículo 19 vai mostrar o que eles fizeram com isso. E confias que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças que tens a forma da lei, da ciência e da verdade na lei. Eles achavam que eles eram superiores às outras pessoas. Eles eram guias de cegos. Sabe o que é isso, irmãos? Eram títulos que eles davam para eles mesmos. O que você é? Não, eu sou guia de cego. Eu dou instrução para vocês daqui que não sabem nada. Eu que ensino. Nós, judeus, ensinamos os outros povos os caminhos de Deus. Porque nenhum outro povo da terra recebeu o que a gente tem. Então eu sou guia de cegos.
Os outros povos são como criancinhas que não sabem nada e nós temos que ensinar elas. Eles presumiam que eles eram grande coisa por ter recebido esse privilégio. É certo isso? A pessoa recebe um privilégio e ela se acha, né, como se diz na gíria popular, a pessoa fica se achando. Ah, é? Tá bom, então, Paulo fala, muito bem, que bom que vocês são tudo isso. Vamos agora apresentar então a verdade sobre vocês. E aí Paulo vai fazer acusações. No versículo 21 a 29, Paulo vai fazer uma lista do que eles eram realmente. E no versículo 21, Paulo vai apresentar duas acusações. As duas envolvem um pecado muito feio, que Jesus também fez acusações quando ele esteve aqui na terra. A hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma máscara que as pessoas colocavam naquela época para fazer teatro no meio da rua. Usavam a máscara para poder fazer como um ator ali. Jesus, os apóstolos, usam essa linguagem para poder descrever pessoas que são o quê? Falsas. Elas aparentam ser pessoas que conheciam. Não tem muita gente assim? Conhecem, tem tanto conhecimento. Quando você escuta a pessoa pregar ou ensinar alguma coisa, nossa, esse cara aí está quase indo para o céu já. Nossa, esse cara aí é muito santo, porque fala isso, ensina isso. Mas a realidade da pessoa, a vida da pessoa é suja. Ela não vive aquilo dali. Ela vive outra coisa. E Paulo simplesmente faz o que com eles? Pega a máscara, joga fora, isso aí não serve para nada, essa coisa aí não vale nada. Vamos ver a realidade. E vai começar a falar disso. No versículo 21, a hipocrisia dos judeus, vamos pensar não só em termos de povo, mas principalmente na liderança dos judeus, os fariseus, os saduceus, o sinédrio judaico. Eles, no versículo 21, eles não ensinavam para eles mesmos o que eles estavam ensinando para os outros. Jesus, inclusive, ele exalta isso. Ó, pessoal, tudo que os judeus disserem para vocês fazer, vão lá e façam. Mas não seguem o exemplo deles. Porque são pessoas que não vivem o que pregam. Mas o que eles estão ensinando é verdade. Jesus confirma que o que eles estavam ensinando era verdade. Mas essa turma aí, ó, eles não estão vivendo. Se vocês for seguir o exemplo deles, do que eles fazem, vocês vão ser condenados junto com eles. Então não sigam o exemplo deles. Então eles não ensinavam. Quem não ensina para si mesmo também não pratica. Por isso que o versículo vai falar: tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas o que não se deve furtar, você está furtando, ó, no culto, né? Não pode furtar. Muitos pastores, né? Não se deve fazer isso. O que o cara faz? Usa o tema do dízimos e ofertas para ficar rico. Não é assim que funciona a maioria das denominações. É muito triste, irmãos. O cara vai falar um monte de coisa. Eu fico olhando, não vou falar o nome aqui que depois vai perder a internet, mas eu vejo alguns caras na internet, pastores, pregando, alguns deles, e eles pregam com muita simplicidade e com muita clareza. Existe um dom, eles têm dom para ensinar. Claramente. Não posso falar o nome aqui do cara que eu conheço. Ensina muito bem. Vai pegar uma caneta ali, vai pegar a câmera ali vai mostrar certinho o texto bíblico e explicar muito claramente. Mas e a prática? O que eles estão vivendo? O que eles estão construindo? Será que é para o reino de Deus mesmo? Essa é uma tristeza muito grande. Paulo vai apresentar aqui, depois disso, 4 provas desse pecado deles, de hipocrisia. Versículo 21, então eles não pregavam que não se devia furtar, mas eles furtavam. Diziam que não se devia adulterar, mas adulteravam. Quem se lembra da discussão que os saduceus fizeram com Jesus a respeito do divórcio? Eles buscavam desculpas ou tipo brechas na lei de Deus para praticar o divórcio. Por quê, irmãos? Queriam viver no adultério. Queriam dar uma aparência de legalidade à prática de idolatria deles. Se você for ler na história, eles eram expert nisso, acredita, irmãos? Vou procurar alguns comentários bíblicos. Eles eram expert em práticas de adultério e de esconder isso por meio da lei. Um exemplo é o divórcio. Eles usavam como desculpa, como brecha, para poder viver nessa prática. Mas estavam ensinando a sinagoga que não se devia adulterar. Mas o que eles praticavam? Adultério. A vida deles era marcada por isso. Eles se gloriavam da lei, mas desonravam a Deus transgredindo a lei. Existe uma diferença muito grande a pessoa se gloriar na lei e se gloriar da lei, né? Contar vantagem porque você sabe, porque você conhece. É como muitos caras. Se você vai no presídio agora, os presos conhecem muito mais o Código Penal do que os advogados, do que eu, por exemplo.
conhecem perfeitamente o Código Penal. Mas por que eles estão lá? Porque eles cumprem a lei, eles se gloriam da lei que eles conhecem, mas eles desonram, eles descumprem a lei que eles conhecem. Assim, muitas autoridades também, né? Muitos políticos que nós temos. Quanta corrupção, os caras conhecem a lei. O que eles fazem com a lei? Usam espaços para burlar a lei, não é assim que acontece? O nome de Deus era desonrado entre os gentios por causa dos judeus e sua hipocrisia. Eles davam mau testemunho. Podiam ensinar muito bem, conhecer claramente a palavra, mas como eles eram conhecidos pelo bom testemunho de cumpridores da lei? Não. Por não cumprirem a lei, os gentios em volta eram escandalizados. Irmãos, como é que nós não vamos poder aplicar isso ao nosso meio? Trazendo o problema para a nossa realidade cristã evangélica. As pessoas falam mal dos evangelhos, não falam, irmão? Sim ou não? Quero ouvir o sim ou não. Falam mal. Muito do que as pessoas falam é mentira ou é verdade? É verdade. Infelizmente, é o mesmo caso. Essas pessoas estão na igreja, estão indo no culto, mas eu não entendo como é que o cara sai dali e vai fazer isso, isso. Imagina uma cidade pequena, todo mundo conhece a vida de todo mundo. E aí os escândalos. Então, não é desculpa para a pessoa não vir para Deus, não estou dizendo isso, mas existe um escândalo ali acontecendo. Pessoas que conhecem a lei, conhecem a vontade de Deus, estão ali aprendendo, mas estão vivendo outras coisas. É muito triste quando a gente vê esse quadro no meio evangélico. Você não consegue alugar um salão aí porque existe um mau testemunho muito grande. Respinga em todo mundo, né? Todo mundo é visto como o crente não paga a conta, o cara não para em serviço, e assim a lista de exemplos. Coisas terríveis, né? Paulo não só para isso, para nesse ponto, fazendo acusações. Eu vou mostrar o que vocês fizeram, mas a partir de agora eu vou mostrar a gravidade para vocês. A partir do versículo 25, Paulo começa a trazer vários sinais, várias demonstrações da gravidade da condição deles. No versículo 25, Paulo vai falar assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Os judeus, eles se orgulhavam de ser um povo que tinha uma aliança com Deus. Como que essa aliança foi feita a partir de Abraão, que era o pai deles ali, o patriarca? A circuncisão, que era um cortezinho feito no prepúcio, né? No pipi do menininho lá, quando era criancinha, cortava como um sinal de que esse povo tinha uma aliança com Deus. E onde se orgulhavam? De ter uma marca no corpo, marca externa do corpo deles, de que eles tinham uma aliança com Deus. Nós temos a circuncisão, Paulo. Eles iam apelar para isso. Paulo se antecipa. Não. A circuncisão, você não pode apelar isso como um recurso para você, das acusações que eu estou fazendo. Porque esse recurso que você está querendo apelar aí, está agravando a tua condição. O sinal da aliança na vigência da lei cerimonial não podia ser usado a favor deles, porque eles eram transgressores da lei de Deus. A aliança de Deus não podia favorecer um judeu vivendo em hipocrisia e pecado. O que o versículo diz? Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Você pode ter um sinal externo da aliança que eu fiz, mas se você não tem um sinal interno dessa aliança que eu fiz com você, essa aliança aí não te torna diferente dos outros povos que estão pecando também, sem ter recebido essa aliança que eu fiz com vocês. Então eles não podiam se apoiar, eles não tinham aonde se apoiar. Aqueles que eles se orgulhavam, ostentavam, né, com roupas, com tradições. Irmãos, os povos judeus, até hoje, eu pensava que eles tinham como livro principal deles o Taná, que é o Antigo Testamento. Mas eles não têm o Taná como o Antigo Testamento nosso aqui como o principal livro. Eles têm o Talmud, que é um livro que foi feito anos depois de Jesus, com um monte de interpretação de rabinos, com uma série de coisas lá, que muitas vezes contradizem o próprio livro do Antigo Testamento. Então, essa é uma realidade deles. Tradições, que você dão um mau uso. Tradição é boa ou ruim, irmãos? Tradição é coisa boa, desde que você faça um bom uso dela. Por exemplo, comer arroz e feijão é ruim? Não é ruim, é uma tradição. Acordar a hora que você acorda, o horário que você vai dormir. Você não tem tradições na sua casa? São boas
As crianças precisam, por exemplo, de uma rotina. Uma rotina é uma tradição. Nós precisamos disso. Mas quando você dá um mau uso para isso, qual é o mau uso que eles estavam fazendo aqui? Estavam se escondendo atrás da tradição deles para viver no pecado. Estavam indo para o inferno por amarem o pecado e usando o privilégio que eles tinham, a tradição que eles tinham, para fugir das consequências. Em vez de olhar para a realidade da lei de Deus e ver que eles estavam condenados e precisavam se arrepender, o que eles faziam? Se escondiam atrás disso com uma série de coisas. Paulo vai dar um golpe de misericórdia quando expõe isso, essa condição real deles perante Deus. Que a condição deles era a mesma dos gentios, que não tinham recebido a aliança e a lei. Eles eram incircuncisos. Os gentios incircuncisos eram considerados, só para vocês terem uma ideia, imundos. Paulo está falando coisas pesadas para eles, nessas palavras aqui. Se você for ler Isaías 52:1, o judeu, o não judeu, era um imundo. Era considerado um povo imundo. Banidos da aliança das promessas, eles não tinham promessas. Em Efésios vai falar disso. Jeremias seriam tratados como gentios. Eles mereciam as consequências. Eles se gabavam da lei. Eles tinham prêmios, recompensas, eram grandes homens que recebiam títulos, enfim. E quando eles olhavam para os gentios, eles olhavam com desprezo. Essas pessoas aí merecem o pior, merecem coisas terríveis. E Paulo vai falar, isso que você está desejando para os gentios é o que você também merece. E é o que você vão receber. Então é grave a situação. Uma outra coisa, os gentios incircuncisos que obedeciam sinceramente à lei de Deus, pela obediência na fé do Evangelho, tinham o mesmo privilégio que os judeus, que eram obrigados a se circuncidarem. Vamos ter exemplos disso. Se uma pessoa que não era um judeu, ele ouvisse o Evangelho, ele ouvisse a palavra e ele seguisse, o que ia acontecer? Ele ia ser salvo, ia para o céu, receber bênçãos espirituais, assim como um judeu que praticasse isso. Mas, meu amigo, se você não pratica, não adianta você se esconder atrás de uma capa da religião. Isso não adianta. E aí, depois de apresentar a gravidade, Paulo vai trazer a verdade deles, no versículo 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o judeu é o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Qual que era a circuncisão verdadeira, irmãos? Não é o sinal exterior no corpo, mas o sinal dentro do coração. Você tem ali, você cultiva a vontade de Deus dentro do teu coração, é isso que Deus vai olhar, o que está lá dentro. Você, o judeu verdadeiro, não é o que se é no exterior, ou na aparência, ou na tradição, mas o que é no interior. Novamente, irmãos, nós como cristãos não podemos aplicar a mesma coisa para a nossa própria realidade. Muitas pessoas vão estar no inferno e foram criadas dentro da igreja, mas não viveram nada daquilo que eles aprenderam, da tradição abençoada, do privilégio que eles receberam. Eu, como muitas outras pessoas, eu tive o privilégio de ser criado dentro da igreja. É um grande privilégio. Mas durante boa parte da minha vida, o que fiz com esse privilégio? Me escondi atrás dele para viver em pecado, afastado de Deus, não tendo compromisso com Deus, vivendo de qualquer maneira, vivendo longe, até que eu pude ver essa realidade de pecado e me arrepender. Se eu continuasse naquela condição, assim como muitos outros, estaria perdido. Que oração aí? Quem tem um horário, por gentileza? Eu vou parar aqui, irmãos, devido ao tempo, para não se estender demais. No próximo domingo nós podemos continuar estudando. Paulo, ele sabia com que ele estava lidando. E ele sabia que se ele continuar, que eles não estariam ali chorando quando eles escutassem isso aqui. Eles iriam arrumar um monte de desculpa. Paulo, se antecipando a isso, vai fazer um monte de perguntas que ele mesmo vai responder para mostrar que os judeus também não tinham desculpas. É o que nós temos estudado. Nenhum homem na terra vai poder chegar no céu e falar: Deus, eu tenho uma desculpa. Você não tem desculpa. Se você não foi até Cristo para a salvação, você não tem desculpa. A realidade que existe sobre você é uma realidade de condenação. Você precisa se arrepender dos teus pecados aqui e agora. Olhar para a tua condição. Porque no dia do juízo, irmãos,
Aquele que julga vivos e mortos olhará para a condição de cada um, não de acordo com o que é o exterior, mas aquilo que é o interior de cada um. E aqui preciso observar, as pessoas geralmente falam disso partindo da ideia de que elas têm coisas boas no coração. Ó, todo mundo está falando isso de mim, mas ninguém sabe, só Deus pode julgar. Deus pode julgar. E Deus julga mesmo. A verdade, segundo a verdade. E o que existe sobre nós? Bondade no nosso coração? Existe bondade? Existe maldade. Essa é a nossa realidade. E é por isso que a oferta do Evangelho é dada para aquele que se arrepende dos seus pecados. Não existe salvação sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação de vida. Nós precisamos correr para Cristo sem ter esperança em nada, irmãos. Enquanto a gente está agarrado, confiando em religião, em homens, em coisas, nas suas boas obras, nós vamos estar numa condição muito perigosa. Deus está dando oportunidades para que a pessoa, dando trabalho, às vezes, dando comida, dando saúde, porque saúde para a pessoa poder pensar e refletir, não é isso? Você não precisa ter saúde para você pensar. Deus aqui dá isso para você, para todos nós. Para que enquanto a gente estiver aqui na Terra, o que a gente faz com isso? Aproveite essa grande oportunidade para pensar qual é a minha real condição diante de Deus. Como eu estou diante de Deus? Eu vou esquecer o que eu mesmo penso, eu vou esquecer o que os outros falam de mim, talvez vão bater nas minhas costas, falar que eu sou um bom trabalhador, que eu sou um homem assim, assim, assado. Mas o que realmente eu sou? Essa é uma boa pergunta. E você tem que fazer diante de Deus. Talvez se você perguntar para o teu amigo, ele vai amenizar a tua situação. Ele vai ficar triste por você fazer essa pergunta e não vai querer tratar do teu problema. Mas Deus não. Ele vai querer tratar com o teu problema de uma maneira real, mostrando a verdade para que você procure a cura. Ele vai ser sincero com você. E como nós fazemos isso, irmãos? Se você for apelar para os teus sentimentos, para o que você acha sobre o teu respeito, a tua própria opinião, você vai ter a mentira. Você vai encontrar a mentira ali só. Mas se você buscar na palavra a verdade sobre a tua condição, nas escrituras, ali você vai encontrar a verdade. É para isso que Paulo está direcionando todas as pessoas. Você não é um judeu. Você tem esperança se você olhar para a palavra e se arrepender dos seus pecados. Judeu, mesmo que você tenha recebido a lei, mas se você não vive, isso não adianta. Você precisa se arrepender da sua vida de pecado e correr para Cristo. O céu vai estar cheio de pessoas lá que acham que não merecem estar lá. Essa é a grande verdade, irmãos. E o inferno vai estar cheio de pessoas que acham que não mereciam estar lá. Mas não porque elas se arrependeram dos seus pecados, porque elas viram que elas eram pecadoras. Elas se achavam boas aos seus próprios olhos. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo muito grande. E as pessoas estão caminhando nesse caminho aí, ó, no mundo. Essa superfície fina. A vida e a morte está sempre diante de nós. Nós estamos vivos aqui agora, mas a qualquer momento podemos partir para a eternidade. Essa é uma realidade para todos nós. A vida não é boa, irmãos. Não é bom viver, mas a morte está sempre à espreita. Nós não sabemos quantos segundos nós temos à frente. Isso tudo deve nos fazer refletir sobre a nossa condição. Paulo está argumentando com tudo que há nele, mesmo que ele morresse por causa disso, para que as pessoas pudessem olhar para a vida delas, não como as pessoas olham, com brincadeira, como os judeus estavam fazendo aqui, pegando o privilégio deles e usando como título, porque eles simplesmente sabiam na cabeça, mas não viviam nada daquilo. Então, irmãos, existe um alerta sobre nós aqui hoje, todos nós, porque todos nós somos religiosos. Todos nós somos evangélicos. Nós somos, no nosso caso aqui, nós somos batistas, né? Lá no céu, não, como se diz, não vai ter batista, não vai ter presbiteriano, assembleiano. Você se arrependeu dos teus pecados? Você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Vem, meu filho, entre nesse reino eterno, porque ele é para você. Porque você se arrependeu e você creu em mim. Você olhou para a tua condição e viu que não tem esperança a não ser em Cristo Jesus, que foi enviado a esse mundo para morrer no lugar dos pecadores, para ser sacrificado por aqueles que estão debaixo da lei, condenados debaixo da lei de Deus.
Se você olha para Cristo, se você corre para Cristo, então há esperança para a tua vida, há salvação para a tua vida. Você pode ter que confiar nele e viver a tua vida com paz no teu coração. Amém, irmão. Vamos fazer a oração para que o Espírito Santo possa nos guiar, nos fazer refletir sobre o que estudamos hoje.